Certinho, pessoal. Tá, eu vim aqui, preparei uma revisão para a gente sobre o que a gente viu rápido, o que a gente viu esse ano, tá bom? De forma bem rápida aqui, só para relembrar, tá? Pessoal, a gente começou vendo lá no começo do ano, tá? Sobre dois tipos de transformação, transformação química e transformação física. Transformação física é aquela que não altera a estrutura da matéria, como quebrar um copo, tá? Um exemplo clássico disso, né? Rasgar o papel, tá? Aqui cortando o batata em pedaços menores. Isso é uma transformação física. Só altera a maneira com que o tamanho da partícula e tudo mais. Transformação física muda a matéria, muda o que ela é. Exemplo, quando a gente queima a madeira, que vira cinza e fumaça. A gente está transformando. Quando o ferro enferruja, a gente cozinha um alimento. Exemplo de transformação física. Química, perdão. Outros exemplos de transformação física é a alteração dos estados da matéria, né? Entre sólido e líquido e gasoso, tá? A gente tem essa aqui, todas as transformações da matéria. São outros exemplos de transformação física. A gente pode perceber pela figurinha ali que a gente só altera o distanciamento entre as partículas. Então, você não tem uma alteração da essência dela. Só muda o distanciamento. Então, é uma transformação física. Bom, depois a gente viu que as substâncias podem ser formadas por um único elemento químico, são chamadas de simples, ou por vários elementos químicos, que são chamados de compostas. Tá? Exemplos de substâncias simples, no caso, nitrogênio do ar, tá? Exemplo de substâncias compostas, por exemplo, a água, que está representada na figurinha, tá? Sal de cozinha, o açúcar, são formados por vários elementos. Na prática, mais de um. Então, é uma substância composta. Depois disso, a gente começou a estudar sobre os modelos atômicos, que são formas de a gente interpretar como a estrutura é formada. O primeiro a pensar era o Dalton, que ele imaginava que o átomo era formado por bolinhas indivisíveis, que ele chamou, e indestrutíveis, que ele chamou de modelo atômico de bola de bilhar. Tá? Depois veio o Berzelius, que trouxe a ideia dos símbolos químicos, que eram cada cientista até então, ele dava símbolos próprios dele, e aí o Berzelius trouxe a ideia de todo mundo usar os mesmos símbolos, tá? Depois veio o Rutherford, que ele descobriu a ideia da eletricidade, tá? E aí o modelo atômico de Dalton não conseguia explicar como que você conseguia retirar partículas pequenas dos átomos, e aí ele bolou o modelo atômico do pudim de passas, ou como eu gosto de chamar, do panetone, tá? Que ele disse que o átomo era uma esfera positiva, tá? Com elétrons incrustados, e esses elétrons são de carga negativa. E esses elétrons são a eletricidade, tá? Então ele conseguia explicar o surgimento da eletricidade. Aí depois disso veio o modelo planetário do Rutherford, que no modelo planetário ele entendia que, deixa eu ver se eu tenho uma figurinha, né? Que o átomo era dotado de um núcleo positivo e elétrons girando ao redor. Ele não traz a ideia ainda de camadas, tá? Ele só fala que os elétrons estão girando ao redor. Como que ele chegou a essa ideia? Com o experimento ali das partículas alfa na folha de ouro. Ele percebia que a grande maioria das partículas atravessavam e algumas não atravessavam. Então, ele trouxe a ideia que o núcleo era muito pequeno, de massa, de carga positiva e de grande massa. Se a gente pensar que o átomo, quando representar o átomo no tamanho do estádio de futebol, o núcleo seria o tamanho de uma formiguinha no meio, de tão pequenininho que ele é, tá? Depois veio o Bohr, que ele fez alguns ajustes no modelo atômico do Rutherford. O desenho, teoricamente, na prática é o mesmo. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Não tem, tá? Mas a ideia mesma, só que ele traz a ideia das camadas, que a gente vai falar mais para frente ali, tá? Ele trouxe a ideia de que os elétrons estão em camadas. Estando em camadas, esses elétrons estando em camadas, certo? Eles não vai ter o probleminha do modelo atômico do Rutherford, porque tem uma lei da física que fala que se o elétron tiver qualquer partícula em carga elétrica, vai perder energia. E assim, pelo modelo Rutherford, o elétron ia cair no núcleo. Na ideia do Bohr, isso já a gente não tem, tá? Depois, a partir disso, a gente conseguiu determinar que o átomo tem duas partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, tá? Ambos têm massa igual a 1 unitária.
O próton tem uma carga positiva, tá? Mais um. O nêutron tem carga zero. O elétron é uma massa desprezível, tá? É 1/1836 vezes menor, né? Então é muito pequeno. E a carga elétrica é -1. O núcleo, tá? Contém prótons. Aqui eu vou fazer bolinha próton com bolinha cheia. Nêutrons. E aqui em volta estão os elétrons. Vamos pensar aqui os elétrons com a bolinha com xizinho aqui no meio, tá? Opa, xizinho falei. Então, aqui em volta estão os elétrons. Essa região da eletrosfera é a maior parte do átomo, tá bom? Certo? Nessa ideia do Bohr, a gente tem que os elétrons estão em camadas. Essas camadas foram chamadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou por ordem alfabética, tá? A gente chama de camadas K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Aí cada camada tem uma quantidade máxima de elétron que a gente viu lá. A primeira camada pode ter no máximo 2, a segunda no máximo 8, a terceira no máximo 18, como tem a tabelinha aqui. Tá? Cada camada, né? Então, o átomo tem uma série, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, tá? Mas assim, camadas, esses elétrons estão distribuídos em camadas, e cada camada tem um número máximo de elétrons. Bom, como que a gente vê essa distribuição? Os elétrons sempre vão tentar, primeiro vão ocupar as camadas mais internas. Então, olha, o lítio, por exemplo, no estado natural ele tem 3 elétrons. Então, na primeira camada ele tem 2, que é a camada mais próxima ao núcleo. Na segunda camada ele tem 1, tá? Sempre, primeira camada, que a gente chama de camada K, ela pode comportar no máximo 2 elétrons, então a gente enche ela primeiro. Depois a gente vai para a camada L, tá? Que é a camada que pode ter no máximo 8 elétrons, mas aqui a gente só tem 1 para distribuir. Então, vai ter 1 elétron só, tá? Pessoal, e assim, para átomos maiores, a lógica é a mesma. Segue essa tabelinha, começando sempre a colocar elétrons na camada K, depois que a K está cheia, você vai para L e assim por diante, tá bom? Beleza? Então, é o seguinte, olha, dessa forma a gente tem ideia de como que é a estrutura dos átomos. Mas quantos átomos diferentes existem? Muitos, né? A gente conhece 118 hoje, tá? 118. Às vezes, quando eles encontram algum novo, talvez daqui a alguns anos surja algum elemento novo. E aí teve essa ideia de como organizar esses elementos. Aqui eu vou trazer a ideia moderna, tá? Que é a lei de Mendeleev. O Mendeleev ele propôs organizar a tabela periódica da maneira com que a gente conhece hoje, tá? E qual que foi o grande efeito dele? Ele colocou em linhas, em colunas, tá? Linhas ele chamou de períodos e as colunas ele chamou de famílias, tá bom? E deixou algumas lacunas. Essas lacunas, ele disse assim, ó, aqui não tem nenhum elemento que hoje a gente conhece que ocupa aqui esse espaço. Mas no futuro, o elemento vai ser descoberto. E ele disse como o elemento seria, quais seriam as características. Por isso que a ideia do Mendeleev ganhou muita força, porque os elementos foram descobertos, tá? A ideia do Mendeleev era organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, mas com o tempo, o Moseley descobriu, que era um inglês muito inteligente, ele descobriu que, na verdade, não é a massa atômica que é o que dita as propriedades dos elementos, e sim a carga nuclear, que ele chamou de número atômico. E hoje, na verdade, a gente sabe que a carga nuclear é dada pelos prótons, tá? Então, ele reorganizou, tá bom? E aí, a partir disso, a gente tem a lei periódica. A lei periódica fala assim, que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente em função de seus números atômicos, tá? Pessoal, então a gente tem aqui a tabela periódica moderna, essa moderna, ela tem linhas e períodos, linhas e colunas. As linhas são os períodos, tá? A gente conhece, são 7 linhas da tabela atual, tá? Essas linhas aqui, pessoal, elementos da mesma linha, eles têm o mesmo número são elementos que têm o mesmo número de camadas. Então, todo mundo que está na primeira linha, aqui, ó, o hidrogênio e o hélio, nesse caso, ele só tem a primeira camada. Os elementos que estão na segunda linha, eles têm 2 camadas.
a K e a E, e assim por diante, até chegar aqui no 7º período, que são elementos que têm 7 camadas no total. Beleza, pessoal? Mesma linha, mesmo número de camadas. Nas colunas, a gente chama de família. E aí, deixa eu te falar. O que é uma família para vocês? O que é uma família para vocês? Na família de vocês tem pessoas com características semelhantes. E aqui dos elementos, a ideia da família é igual. A família, ela contém átomos que têm propriedades químicas e parecidas, não iguais, mas parecidas, tá? Isso por quê? Porque a quantidade de elétrons na última camada é igual. Então, todo mundo aqui na família 1 tem 1 elétron na última camada. Na família 2 tem 2, tá? E assim por diante. As famílias, são enumeradas de 1 a 18, começando da esquerda para a direita. 1 a 18, beleza? 1 a 18, certo? 10 tem nomes especiais. Só quero que vocês guardem família, elementos com características semelhantes, tá? Mesma família, características semelhantes. Tá bom? Porque tem a mesma quantidade de elétrons na última camada. Certo? Pessoal, as famílias, as linhas a gente falou, as famílias, algumas têm nomes especiais. A família 1, ou grupo 1, é chamado metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos, tá? A 16, calcogênios, 17, halogênios, e a 18, a mais famosa de todas, a dos gases nobres, tá bom, pessoal? Então, essas famílias têm nomes especiais, tá? E os grupos são as linhas, os períodos são chamados simplesmente de K, 1, 2, 3, 4, tá? Pessoal, quando a gente faz a distribuição dos elétrons, a gente consegue descobrir aonde que esse elemento tá? Por exemplo, quantas camadas ele tem, tá bom? Pessoal, por exemplo, aqui, ó, o S, ele tem, pessoal, ele tem 16 elétrons, certo? Porque o átomo neutro tem a mesma quantidade de elétrons que o átomo, a mesma quantidade de elétrons que de prótons. Então, ele tem 16. Fazendo a distribuição eletrônica dele, a gente vê que ele tem 3 camadas. Então, a gente sabe que ele está no 3º período, tá? E ele está, no caso, aqui na família 16, tá? Todo mundo que termina em M, tá na família, M igual a 6, está na família 16, tá bom? Pessoal, aqui alguns nomes na tabela periódica, elas fogem um pouco do que a gente está acostumado, porque o nome na prática é em latim. E aí o nome do símbolo dele muda um pouquinho. Por exemplo, o sódio, o símbolo é Na, porque o nome na prática, que tem que ser da química, é nátrium, tá? Como o português deriva do latim, a grande maioria dos elementos, o nome em latim, em português é semelhante, então a gente nem percebe isso. Por exemplo, ferro, o símbolo é Fe, mas o nome correto para química é em latim, que é ferrum. Perceba, ferrum e ferro são muito similares, então o símbolo o símbolo dele acaba sendo familiar para a gente, tá? Pessoal, a gente tem 116 elementos, mas tem cerca de 20 milhões de substâncias diferentes. Como que poucos elementos assim conseguem formar tantas substâncias? Porque esses elementos, a grande maioria deles se ligam, tá? Eles não existem sozinhos na natureza. Os únicos elementos que existem sozinhos na natureza são os gases nobres, aqui da família 18, que é a família mais famosa, tá? Essa família 18 aqui, tá? Pessoal, essa família 18 aqui, esses átomos existem sozinhos aqui. No ar nosso aqui tem algumas quantidades pequenininhas de argônio, por exemplo, tá? Que é o 3º gás nobre aqui. Lá no Sol tem muito hélio, existe com átomos sozinhos. Todos os outros átomos aqui você não vai encontrar na natureza sozinho. Eles vão se encontrar ligados a mais um ou a muitos outros átomos, tá? Como a gente vê. E aí tem 3 modelos que conseguem explicar as substâncias que existem no nosso dia a dia, tá? E o que essa teoria fala? Primeiro, a teoria do teto diz assim: um elemento só fica estável quando ele fica com 8 elétrons na última camada. Porque com 8 elétrons ele fica igual a um gás nobre. Então a ideia é essa, tá? Que os elementos vão tender a ficar com a mesma quantidade de elétrons que os gases nobres, tá bom? E aí o seguinte, a primeira teoria fala da ligação iônica. A ligação iônica fala assim que um átomo vai perder elétrons para outro.
Tá? Um átomo perde elétrons para outro, a fim de que os dois fiquem com a última camada cheia, igual um gás nobre. Por exemplo, o Na, ele tem 11 elétrons, então ele tem 3 camadas aqui, e na última camada tem um elétron só. Ele quer ficar com 8 na última camada. O que é mais fácil? Ele perder 1 ou ganhar 7? Perder 1, né, pessoal? O cloro, ele tem 7, falta 1 ainda para ele ficar com 8. O que é mais fácil? Ele ganhar 1 e ficar com 8 ou ele perder 7? Ganhar 1. Então, o sódio tem tendência a perder 1 e o cloro tem tendência a ganhar 1. Então, o sódio doa um elétron para o cloro. O sódio doando fica com carga positiva e o cloro ganhando fica com carga negativa. Carga positiva com carga negativa fica atração eletrostática, se atraem cargas opostas. Isso é ligação iônica. Então, a ligação iônica é uma ligação entre íons, um átomo positivo e outro negativo. Tá? Positivo é um átomo que tinha poucos elétrons na camada de valência e perdeu esses elétrons, porque aqui, quando o sódio perdeu, ele ficou igual a um gás nobre, nesse caso, o neônio. E o cloro, ele ganhou elétrons e ficou com a mesma quantidade de elétrons que o gás argônio. Tá? E ambos ficaram estáveis. Tá? Essa é a ideia da ligação iônica. Já a ligação iônica, então, sempre vai ser um cátion. Esse cátion vai ser um elemento que é um metal, e o não metal vai se formar os ânions. Tá? Na ligação covalente, a ideia de que os dois átomos querem ganhar elétrons. E aí, como que faz? Como é que faz? A ideia é que, nesse caso, eles compartilham elétrons, tá? E aí, compartilhando, os dois ficam estáveis, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos ao cloro, como no exemplo anterior. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Como que 2 átomos de cloro vão se ligar? Os dois têm tendência a ganhar elétrons. E aí? Como que faz para resolver isso? Os dois resolvem compartilhar um par de elétrons. Cada um doa um elétron e formando um par. Agora aqui, ó, esse par ele vai contar para os 2 átomos ao mesmo tempo. Então, o átomo de cloro aqui da esquerda, ele fica com 2, 4, 6 elétrons só dele, mais o par compartilhado. Ficou com 8. Ficou estável. O átomo de cloro da direita, ele fica com 2, 4, 6 só dele, mais o par compartilhado. Fica 8. Beleza? Os dois ficam estáveis assim. Ok? Esse é o modelo da ligação covalente. Tá? Nós somos formados por... A maioria das substâncias do nosso corpo são formadas por ligação covalente. Tá? Sempre vai ser átomos que são não metais. Tá bom? Aqui, ó, por exemplo, um dos componentes do gás, não o nosso gás de cozinha, um gás parecido, é o metano. Nele, o átomo de carbono, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Ele precisa de mais 4. Então, ele se liga a 4 hidrogênios. O hidrogênio só precisa de mais um, compartilhando um par, ele fica estável. E o carbono, compartilhando os 4 pares, ele fica estável também, fica com 8. Tá bom? Beleza, pessoal? E a última é a ligação metálica, mais complicada, que é só entre metais, tá? Que explica todas as propriedades que vocês sabem de um metal. Quando você pensa em metal, você pensa em algo denso, né, pesado, brilhoso, que conduz eletricidade e conduz calor. Essa teoria fala assim, que os átomos de metais formam um mar de átomos que são rodeados por elétrons. Os elétrons que eram da camada de valência se deslocalizam e ficam entre esses cátions positivos, tá? Esses elétrons conseguem se movimentar. Movimentando, explica o brilho, explica a condutividade, tanto elétrica como térmica. Beleza, pessoal? Tá? Essa é a teoria do mar de elétrons. Tá? Explica muito bem como todos estão ligados uns nos outros, explica por que a temperatura... É difícil você fundir esses metais, ou seja, na prática, tirando o mercúrio, todos são sólidos à temperatura ambiente. E é difícil, você tem que aquecer muito para eles transformar eles em líquidos, porque todos estão conectados e firmemente conectados, tá bom? Beleza? E aí explica a maleabilidade e tudo mais. Para fechar, pessoal, as 2 últimas coisas, a gente falou das classes de substâncias inorgânicas. A gente viu que as substâncias inorgânicas são classificadas em 4 tipos, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos. Ácidos são aqueles que liberam o íon H+ em água, tá? Como o HCl do nosso estômago. Quando você coloca ele em água, forma H+, então ele é um ácido. Tá bom?
Geralmente, ácido começa com hidrogênio na frente da fórmula. Nós temos ácidos sem oxigênio na estrutura, que são chamados hidrácidos, como está aqui, e os ácidos têm oxigênio na estrutura. Beleza? Sem oxigênio é hidrácido, com oxigênio é oxiácido. Pessoal, um exemplo claro, o ácido clorídrico, né? HCl, é o ácido do nosso estômago, tá? Claro que o nosso estômago ele está misturado com outras coisas, é chamado suco gástrico, porque tem enzimas, tem mais coisas, sais misturados. Mas ele sozinho é o ácido clorídrico, um ácido muito importante. Já a outra ácido tem sabor azedo, por exemplo, vinagre, suco de limão, tem ácidos lá, por isso que eles têm sabor azedo. Bases, elas liberam o íon OH- na estrutura, tá? Elas liberam o íon OH- em água. Tem sabor astringente, aquele que amarra a boca, tá? Sempre vai ser um metal ligado ao OH, tá? Aqui, perdão, aqui, esse OH não é aqui em cima, é aqui embaixo, tá? Como é que é o nome? Simples aqui, ó. CaOH2. Eles começam com hidróxido. E o nome do elemento químico, Ca, é cálcio, então é hidróxido de cálcio. Isso é muito utilizado, pessoal, hidróxido de cálcio é muito utilizado na construção civil, tá? Quando colocam em água, eles liberam OH- e queima a pele sem entrar em contato, tá? Exemplo aqui, a soda cáustica, que a gente usa para desentupir pia, para fazer sabão, tá? Entre outras coisas, é muito utilizado como limpeza, tá? O hidróxido de cálcio, que é usado na construção civil, que é chamado de cal apagada, né? Não é o cal comum, é cal hidratado ou cal apagado, tá bom? Ok? Outra classe muito importante é dos sais. Sais são compostos que em água liberam um cátion diferente do H+, ou um ânion diferente do OH-. Por exemplo, aqui o carbonato de cálcio, calcário, o mármore, componente do mármore também, do granito. Tá? Outro exemplo, o nosso sal de cozinha, NaCl. Se coloca em água, libera Na+, mais Cl-. São todos compostos iônicos, tá bom? Ok? Outros exemplos deles, eles são produzidos uma reação entre um ácido e uma base. Sempre que você misturou um ácido e uma base, gera sal e água. Sempre vai ser assim, tá? Beleza, pessoal? E exemplo, o sal de cozinha, né? E o carbonato de cálcio também é outro exemplo, que é usado como soda para a operação do sabão, detergente. O eno é componente com bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio também para fazer bolo. Você está ligado, não é bolo que minha mãe faz, tá? E o último, óxidos. Óxidos, pessoal, muitos erram. Óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Essa é a definição. Óxidos são compostos binários que o oxigênio é o mais eletronegativo. Exemplo, o gás do refrigerante, CO2. Nossa água, H2O. Tá? Outros, o cal, CaO. Ferrugem, Fe2O3. Todos têm dois elementos só e o oxigênio mais eletronegativo. Óxido, beleza? Eles podem ser iônicos ou moleculares. Iônicos são aqueles formados por oxigênio mais um metal, tá? Como eu coloquei lá, óxido de cálcio, nosso cal, o óxido de ferro 3, que é o nossa ferrugem, tá? São óxidos de zinco usados em pomadas, tá? ZnO, são óxidos iônicos. Óxidos moleculares é o oxigênio ligado a um ametal. Por exemplo, o CO2 que a gente expira, o SO2 liberado na queima de combustíveis também, que é um poluente. Beleza? Ok? Tá? Ok? Última coisa, pessoal. Aqui tem a nomenclatura. Óxidos iônicos é tranquilo. O óxido deu o nome do elemento. Tá? Óxidos moleculares, a gente tem que indicar a quantidade de oxigênios e a quantidade do outro elemento. Tá? Isso a gente tem lá no livro, só qualquer coisa vocês revisem lá. E última coisa, reações inorgânicas, rapidinho. Reações síntese, a decomposição, simples troca, dupla troca. Pessoal, primeira delas aqui, ó. Reações de adição ou síntese.
dois elementos formando duas substâncias formando uma substância só. Por exemplo, aqui, ó, duas substâncias formando uma só, síntese. Decomposição. Então, essa é uma reação de síntese ou adição. No segundo caso, uma substância formando duas. Aí nós temos uma reação de decomposição ou análise. Simples troca é quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. E vai formar uma nova substância composta, uma substância simples. Então, é simples troca. Mais ou menos assim, ó. Tem uma pessoa e aqui tem uma duplinha. E essa pessoa desloca alguém da duplinha, tá? Dupla troca é quando os parceirinhos trocam. Por exemplo, aqui, ó, ferro troca de lugar com hidrogênio. Então, vai ser uma dupla troca. Beleza? Então, essa é a minha revisão. Eu sei que eu falei rápido, mas era bastante coisa. Foque nela. Pega um livro lá, passe, estudem, que vai estar aqui. As dúvidas serão sanadas. Belezinha, pessoal? Então, era isso. A gente se vê logo, logo na nossa prova, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.